Lembra que nós estamos no serviço locação da obra. O serviço locação da obra, aqui na nossa tabela, você também está com ela aí no material complementar. Ó, locação da obra, ok? Nós temos aqui vários materiais, 4 materiais mais especificamente. Esses materiais que a gente já tinha visto antes, arame, peça de madeira, prego e tábua. Essa aqui nós temos as unidades. Aqui nós temos as unidades respectivas de cada material. Arame quilo, peça de madeira em metro, prego quilo e tábua de madeira em metro. E aqui do lado nós temos o coeficiente de consumo deles por unidade do serviço, ou seja, 0,02 quilos por metro quadrado de serviço. 0,25 metros de peça de madeira por metro quadrado de serviço. 0,01 quilo de prego por metro quadrado de serviço, tá certo? Aqui na guia locação dessa planilha, eu já deixei preparada para ti o cálculo. É muito simples o cálculo material. Eu copiei aqui o nome dos materiais, né? Aqueles 4 materiais e as suas respectivas unidades. E os coeficientes também. E qual é o cálculo que nós vamos fazer? Muito simples. É o coeficiente vezes a quantidade de serviço. O material não leva em conta a duração. Não importa se eu vou fazer o serviço em 10 dias, se eu vou fazer o serviço em 20 dias. Eu sempre vou precisar, a partir desse consumo definido na ficha para essa quantidade de serviço, 143,13 quilos de arame, 1.789,17 metros de peça de madeira, 71,57 quilos de prego e 2.268,66 metros de tábua de madeira. E essas são as quantidades que nós precisamos alocar no MS Project. Então, vamos lá fazer isso, retornando ao MS Project. Então, aqui no MS Project, nesse material complementar, nesse arquivo que você recebeu do material complementar, para a gente fazer esse exercício de alocação de materiais, a primeira coisa que nós vamos entender é que eu não posso digitar direto o material como eu descrevi antes a mão de obra, porque eu preciso um cadastro prévio definindo que ele é material. E você vai entender melhor agora. Eu vou fechar aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo, fechei a ficha. Aqui também na guia exibir, eu tenho planilha de recursos, né? Nós vamos trabalhar com a planilha de recursos. E tem uma terceira forma de chegar na planilha de recursos. Aqui do lado esquerdo, gráfico de Gantt, se você clicar com o botão direito, você também encontra a planilha de recursos. Observe, eu já tenho cadastrado servente e pedreiro, que são os que a gente trabalhou. Quando eu registrei servente e carpinteiro, observe que ele já pré-definiu do tipo trabalho, que é recurso do tipo mão de obra. Eu não precisei dizer antes, porque toda vida que eu crio um recurso novo, ele vem como trabalho. Mas agora eu vou definir que são materiais. Então vamos lá no Excel. E aqui no Excel eu vou selecionar os nomes, Ctrl C, e vou retornar ao MS Project. Aqui no MS Project eu seleciono o local onde eu vou colar, o botão direito, colar especial, dados de texto, para que ele não traga a formatação que está lá no Excel. Então ele me trouxe aqui aquele nome, a descrição completa, e observe que ele cadastrou como trabalho. Tá vendo? Toda vida que eu lanço um recurso novo, ele cadastra como trabalho. E não é esse caso desses recursos. Então observe que nessa seta que aponta para baixo, eu vou selecionar e trocar para material. E agora, inclusive, posso arrastar essa configuração com esse marcadorzinho no canto direito inferior. E se eu soltar agora o mouse, ele entende que todos são material. Ou seja, todos esses 4 novos itens são do tipo material e não do tipo trabalho. Como eles são material, eu tenho a unidade do material. Se eu tentar colocar uma unidade num recurso que é do tipo trabalho, ele não permite. Eu posso digitar, mas ele não aceita. Ele só aceita a digitação naqueles que foram configurados como material. Ou seja, aqui eu posso lançar agora que arame é quilo, peça de madeira metro, prego quilo e tábua metro. Então com isso eu cadastrei e agora eu posso sim alocar e definir a quantidade de material no serviço. Os serviços estão no gráfico de Gantt, lembra? Então vamos lá voltar, clicar aqui com o botão direito e pedir gráfico de Gantt. Também poderia utilizar, dando no exibir nessa opção gráfico de Gantt, ó, ou ainda na guia tarefa a gente já aprendeu essas 3 possibilidades, gráfico de Gantt, então vamos usar essa. Ok? Muito bem, então vamos aqui, ó, alocação da obra. Qual é o melhor caminho para alocar material? Eu posso tanto utilizar a ficha como aqui na guia recursos,
eu tenho várias opções e eu tenho um botão chamado atribuir recursos. Agora vamos treinar com esse botão. Quando eu clico nesse botão, ele abre uma caixinha e ele já está me dizendo que locação da obra tem carpinteiro e servente, 6 em cada. Arame recozido, peças de madeira, prego e tábua não estão lançados ainda, porque eles não têm quantidades. E vamos colocar a planilha que está no Excel, aquelas quantidades que nós calculamos. E aqui no MS Post nós vamos informar o 143,13, e inclusive ele não só coloca lá no início, como ele também acrescenta a unidade e está também tanto na planilha, na coluna nome de recursos, como no gráfico, no cronograma. Peças de madeira, 1.789,17 metros, né? Também colocou na planilha e no cronograma. Vamos agora ver o prego. 71,57. Clico aqui, 71,57 quilos. E a tábua, vamos copiar. E lá no MS Post a gente cola essa última quantidade, Enter. Ele já está com a quantidade e a unidade de metro. Então perceba que ele organiza por ordem alfabética e complementa, no caso dos materiais, a unidade de medida. E agora eu vou levantar novamente para a gente olhar a ficha. Observe que a ficha também está toda preenchida, né? Só para encerrar e chamar a atenção mais um detalhe para você, é o seguinte. Em geral, eu sugiro que se você estiver cadastrando materiais, mão de obra, recursos, procure simplificar o texto. Veja como está comprido o texto originado que a gente trouxe lá daquela composição. Mas, de repente, isso é um trabalho também que não compensa você estiver trabalhando com muitos materiais e sair alterando isso. Então, existe uma outra sugestão minha, que é a seguinte. Você pode simplificar, eu vou até dizer assim, você pode melhorar o visual na área do cronograma, porque você percebe que vai ficar muito poluído. Então, você pode deixá-lo um pouco mais limpo se a gente mexer um pouco na configuração do cronograma, pedindo para que ele não coloque esse texto do lado direito da barra, né? Até porque já está mesmo na coluna nome de recurso, você também pode consultar na ficha, e na impressão do cronograma pode ser que fique muito poluído. E como é que a gente personaliza isso, Alex? Assim, ó. Vamos aqui no formato, guia formato. Aqui a gente tem aqui um botão, aqui uma área formatar, com uma setinha para baixo. E nós vamos escolher estilo de barras. E aqui, estilo de barras, ó, nós estamos aqui em tarefa, tá vendo? Essa tarefa que define, essa configuração é que define para aquele serviço o layout dele. E embaixo eu tenho barras e texto. Barras define o formato e eu tenho texto. Texto, ó, eu tenho várias opções. Da direita, que é o lado direito, tem nome de recurso, eu deleto e dou um OK. E ele apaga. Mas a informação não se perde. Você continua com essa informação na ficha e continua com essa informação na coluna nome dos recursos, tá certo? Mas o cronograma fica muito mais visualmente limpo, né? Muito melhor de acompanhar. E dessa maneira você consegue visualizar essa demanda, esse cadastro, essa alocação de material e mão de obra, sem poluir o seu cronograma, principalmente se você for imprimir. Ok? Na próxima aula nós vamos entender como analisar o que a gente chama de histograma e mais à frente como construir a curva S dessa obra. Até lá!